Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Efésios 2, 19 a 21. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. Terceira parte. A estrutura da igreja. 11. A Igreja Universal. Na primeira parte do livro, consideramos a visão de Deus para a igreja. Na segunda parte, abordamos a natureza séptula da igreja, as aplicações e implicações para nós como crentes. Analisemos agora a estrutura da igreja. A estrutura é importante, porque é o resultado prático da identidade da igreja que temos vindo a descobrir. Ao definir a palavra igreja, mencionei que a igreja, a eclésia, não foi inventada pelos escritores do Novo Testamento. Foi simplesmente dado um significado especial relacionado com a palavra original. A igreja é uma assembleia, um grupo de pessoas chamadas para uma tarefa especial. Devemos notar que na Bíblia, a palavra igreja nunca se refere a um local de reunião, refere sempre às pessoas que se reúnem lá. Nunca é aplicada a um edifício real, material feito de pedra, cimento ou madeira. A igreja no Novo Testamento é uma assembleia formada por pessoas chamadas do mundo, com base na sua relação pessoal com Jesus Cristo. A Igreja Universal é formada por todos os verdadeiros cristãos em todo o mundo. É a totalidade de todos os que acreditam em Jesus Cristo. Outra palavra que é muitas vezes usada para descrever a igreja global ou coletiva é católica. Muitas pessoas, particularmente os católicos romanos, não estão alertadas para o fato de que a palavra católico é derivada da palavra grega que significa universal. Por isso, quer digas universal, quer digas católico, estás a dizer a mesma coisa. É interessante que a palavra igreja é usada apenas em 2 passagens nos evangelhos, sempre pelo próprio Jesus. Em Mateus 16, 18, Jesus falou da igreja universal, e em Mateus 18, 17, Jesus falou da igreja local. Neste capítulo, começaremos por examinar as diferenças importantes entre as duas ao considerarmos a igreja universal. A revelação da identidade de Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 13 e 18. De novo, este é o primeiro uso da palavra igreja no Novo Testamento, e a situação em que é apresentada é significante e definitiva. Pela primeira vez, Jesus desafiou seus discípulos que estavam com ele há algum tempo para reconhecerem a sua verdadeira identidade, perguntando-lhes: que dizem as outras pessoas acerca de mim? Que diz o mundo em geral? Eles deram-lhe várias respostas. João Batista, ressuscitado dos mortos, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus veio diretamente ao assunto e perguntou: mas quem dizeis vós que eu sou? O impetuoso Simão Pedro deu uma resposta corajosa e definitiva: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu com uma bênção especial a Simão Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A identidade de Jesus não é revelada aos sentidos naturais, compreensão ou razão.
As pessoas com quem Jesus viveu em Nazaré durante 30 anos continuam sem saber quem ele era. Eles viram-no sempre como filho do carpinteiro. Do mesmo modo, as pessoas que o encontraram na sinagoga não sabiam quem ele era. A verdadeira revelação da sua identidade apenas podia vir sobrenaturalmente, através de uma revelação garantida por Deus Pai. Depois, Jesus continuou a fazer uma declaração em relação a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas pessoas afirmam que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja é construída, mas esta crença não está em conformidade com a língua original. O nome para Pedro em grego é Petros, significando uma pedra ou um seixo. A palavra traduzida nesta passagem por rocha é Petra, significando um rochedo íngreme muito alto. É o nome dado a um lugar a oriente do Rio Jordão, devido à sua tremenda formação de rocha, um lugar que muitos turistas continuam a visitar. Isto é prova do significado da palavra Petros, e Petra não é o mesmo. Contudo, elas estão obviamente relacionadas com som e significado. Então, o que Jesus realmente disse a Pedro foi: tu és Pedro, Petros, uma pequena pedra, e nesta rocha, Petra, um massivo rochedo, eu edificarei a minha igreja. Pedro, obviamente, não era rocha. O que era rocha? Era a revelação e a confissão que Pedro fez, guiado pelo Espírito Santo. Através deste intercâmbio, Pedro entrou numa nova relação com Jesus. Repare aqui que o Pai, pelo Espírito, revelou o Filho. Isto é muito excitante para mim. Não podes entrar na igreja de Jesus Cristo e ignorar um único membro da divindade. A entrada na igreja envolve relação com cada membro da Trindade. Eles estão todos intimamente preocupados com quem entra na igreja. É somente com base nesta revelação que alguém tem acesso à igreja. A entrada na igreja de Jesus Cristo envolve relação com cada membro da Trindade. Receber a revelação. Pedro passou por 4 etapas diferentes ao receber a revelação da identidade de Jesus. 1. Confrontação. Houve uma confrontação direta, pessoa a pessoa, entre Jesus e Pedro. Não havia ninguém entre eles, nem mediador ou sacerdote. 2. Revelação. Pedro recebeu uma revelação que não era produto da sua própria razão, entendimento ou sentidos. O Espírito Santo concedeu-lhe isso sobrenaturalmente. 3. Reconhecimento. Pedro reconheceu a revelação, o que é importante. Uma coisa é receber a revelação, outra coisa é reconhecê-la. 4. Confissão pública. Pedro fez uma confissão pública do que ele reconheceu. Ele disse em voz alta e em público: tu és Cristo, Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: sobre esta rocha, este reconhecimento ou confissão, construirei a minha igreja. Ninguém pode entrar na verdadeira igreja de Jesus Cristo por nenhum outro caminho. Tem que haver um encontro direto com Jesus e uma revelação de quem ele é, pelo Pai, através do Espírito Santo. Tem que haver um reconhecimento interior dessa revelação no coração e uma confissão pública exterior desse reconhecimento. Esta entrada individual na verdadeira igreja de Jesus Cristo está guardada ansiosamente pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Não podes desonrar, ignorar ou desrespeitar um único membro da divindade e entrar na igreja. Novamente, a entrada deve concluir com uma confissão pública. Um cristão secreto não existe. É impossível. Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32 a 33. Quando Deus lida contigo através do Espírito Santo, das duas uma, tens que confessar ou negar. A recusa em confessar é de fato uma negação. Não existe neutralidade. Jesus disse em Mateus 12, 30, quem não é comigo é contra mim. Em Mateus 11, podemos ver quão zelosamente é guardada esta revelação do Pai e do Filho. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho,
senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículos 25 a 27. O Filho revela o Pai, e o Pai revela o Filho, em ambos os casos através do Espírito Santo. Por conseguinte, a entrada na verdadeira Igreja de Jesus Cristo depende desta revelação da identidade de Jesus. Aqueles que já têm essa revelação com Cristo são necessariamente membros da sua Igreja. Na realidade, nós não temos a opção de não sermos membros da Igreja. A única opção que existe é a nossa relação com Jesus Cristo. Se desejamos estar relacionados com Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador pessoal, temos que ser membros da sua Igreja. É impossível estar verdadeiramente relacionado com Ele pelo Espírito Santo sem pertencer à sua Igreja Universal. Se decidires que não queres ser um membro da sua Igreja, tens que renunciar à tua relação com Ele. Não podes ter as duas coisas. Deixe-me indicar-lhe algo também importante em Mateus 16:18, onde Jesus, no original grego, coloca tremenda ênfase sobre duas palavras: edificarei a minha igreja. A igreja de que estamos a falar é a igreja que Jesus chama a minha igreja. É a sua igreja. Ele tem o direito único e soberano de fazer nela, com ela e através dela o que ele desejar. Ele não precisa pedir permissão a ninguém. Esta é a igreja com a qual estamos a lidar. Entrada pela porta. Vejamos uma passagem da Escritura que sublinha claramente o modo específico de entrar na verdadeira Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Universal. A igreja é simbolicamente apresentada na parábola como o curral das ovelhas. Jesus é apresentado como pastor e a igreja como curral, tal como muitas vezes no Novo Testamento. O lugar de reunir, recolher as ovelhas, que são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre, por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. João 10, 1-9. O último versículo é particularmente enfático. Eu sou a porta. A palavra "a" é específica, definitiva e exclusiva. Isto significa: eu sou a porta e não a outra. Jesus depois disse que se alguém vem ao curral de outra maneira diferente, sem ser pela porta, esse é um ladrão e salteador. Ele está a falar acerca da Assembleia do Povo de Deus na terra, com certeza, porque nem ladrões, nem salteadores são admitidos no céu. Jesus não disse que seria impossível entrar de outra maneira, mas disse que alguém que entrasse de outra maneira anunciaria a sua natureza real. Esse não seria mais do que um ladrão e salteador. Consideremos o cenário desta parábola e como todas as três pessoas da divindade estão novamente envolvidas. O Pai é o dono todo da propriedade, incluindo o curral, as ovelhas e tudo o restante. O Espírito Santo é o porteiro ou carregador. Jesus é duas coisas. Primeiro, a porta, a única porta. E segundo, o pastor. Ele disse claramente essas duas coisas sobre ele mesmo. Como pode Jesus ser ambos, uma porta e um pastor? A minha resposta é a de que Jesus crucificado é a porta e Jesus ressuscitado da morte é o pastor. Por outras palavras, não há outro modo de entrar no curral das ovelhas senão por Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Na cruz, pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou da morte para ser o pastor de todos os que viriam a ele através da cruz.
Obrigada, meu Senhor Jesus, por ser o meu pastor, por me salvar, me curar e me libertar. Louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. O livro de Hebreus salienta o fato de que, através da sua ressurreição, Jesus é o pastor. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória por todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 a 21. O grande pastor é aquele que foi ressuscitado da morte pelo Pai, pelo sangue da aliança derramado na cruz. Podemos ser feitos perfeitos para fazer a sua vontade. De novo, Jesus crucificado é a porta, o único caminho de acesso a Deus. Enquanto Jesus ressuscitado da morte é o pastor que toma conta das almas daqueles que confiam na sua obra na cruz. Se o Espírito Santo não te reconhece a ti, os teus motivos e a tua fé interior, ele não abrirá a porta. Se o Espírito Santo não te abre a porta porque falhaste em cumprir as condições de Deus, tens apenas uma outra alternativa, e essa é subir de outra maneira. Se fizeres isso, és um ladrão e um salteador. Em relação a isso, Jesus fez uma declaração tremendamente significativa. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. João 10:8. Essa declaração refere-se a todos os que alguma vez tiveram a pretensão, em alguma época passada da história humana, de mostrar ao homem o caminho de Deus. Isso inclui todos os cultos e filosofias orientais, tal como o budismo e o hinduísmo, as filosofias gregas, tais como o platonismo e muitas outras. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que não se diga mais todos os caminhos se levam a Deus e cada um tem seu Deus e sua religião. Não. Só há um único caminho que se leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que foi para a cruz, aquele que se sacrificou na cruz e aquele que ressuscitou no terceiro dia e vive e reina e está voltando. Continuando. O Novo Testamento é uma mensagem intransigente. Qualquer pessoa antes ou depois de Cristo que reivindica conduzir qualquer alma humana para Deus, por outro modo que não o da cruz, é um enganador, um mentiroso e um salteador. Se reivindicar participar nas bênçãos do cristianismo, ele está reclamando algo que não é legalmente seu. Existem hoje cultos e grupos que falam sobre paz, alegria e amor, mas não vêm pelo modo de Jesus Cristo e ele crucificado. A paz, alegria e amor de que eles falam não é legitimamente deles. São ladrões e salteadores. Um ladrão não anuncia as suas intenções ou identidade. Ele opera em segredo. Essa é a verdade acerca dos que professam ser capazes de te darem alegria, paz e salvação, mas não enfatizam a necessidade de Jesus Cristo crucificado na cruz pelos nossos pecados. Jesus disse dele mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Se essas palavras não são verdadeiras, ou Jesus foi enganado ou foi um enganador. Mas eu acredito que são verdadeiras. E elas retratam que o único caminho de acesso para entrar na companhia do povo de Deus na terra é por Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo darão testemunho disto e recusarão reconhecer qualquer pessoa que venha por qualquer outro caminho. Lembre-se, só existe um caminho. O caminho se chama Jesus Cristo. O mundo moderno não gosta do fato de ser forçado a entrar num lugar de compromisso total. Até alguns membros da igreja não gostam disto. Eles não aceitam este pedido intransigente pelo Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem de fazer um compromisso definitivo pessoal e público na base da revelação. O homem intelectual moderno não gosta de reconhecer que é incapaz de desvendar verdades eternas
com a sua própria razão, que não pode entender realidades espirituais pelos seus próprios sentidos, mas que as tem de receber como revelação de Deus. O intelectual médio não quer ter que depender de Deus para o conhecimento da verdade. Cristo é o fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. O edifício inteiro, a Igreja Universal, tem um fundamento único, supremo, e este já está colocado. Nós não somos convidados para pôr o fundamento. Aceitamos o fato de este já ter sido posto. Cristo é o único fundamento. Falando de Jesus como o único fundamento, Pedro imaginou a igreja construída como pedras vivas sobre ele. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, 5, 6. Na verdade, Pedro estava a citar Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Pedro mostrou-nos claramente que esse fundamento seguro não é outro senão Jesus Cristo. No Salmo 62, 1-2 e ainda nos versículos 6 e 7, Davi também estabeleceu esta verdade com uma clareza indiscutível. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Salmo 62, 1-2. Não há salvação em nenhum outro lugar a não ser em Deus. E somente Deus é a rocha, na qual a salvação é construída. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Deus. E somente Deus é a rocha, na qual a salvação é construída. Davi repetiu essas palavras em alguns versículos mais adiante. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Versículo 6, 7. Davi uniu as duas coisas, uma a outra muito clara e definitivamente, a rocha, o fundamento e a salvação. Ele afirmou nitidamente que cada uma está semelhantemente fundada apenas em Deus. Se construirmos noutra rocha, reclamamos que existe salvação noutro além de Jesus Cristo. Isto é contra as Escrituras. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é o único fundamento da Igreja Universal e não há nenhum homem que possa substituí-lo. Note como os aspectos universais da Igreja se aplicam à imagem da Igreja como templo, que estudamos na parte 2ª do livro. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2, 19-21. A igreja é como um edifício que está a ser construído, com cada crente em particular sendo uma pedra nesse edifício. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, sobre quem os crentes são edificados num templo santo. Portanto, o propósito final da igreja é ser uma habitação ou um lugar de moradia para Deus. O propósito final da igreja é ser uma habitação ou um lugar de moradia para Deus. Cristo, a cabeça. Também podemos ver muitas aplicações na Igreja Universal para o corpo de Cristo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Essa afirmação é bem definida. Cristo não é a cabeça sobre algumas coisas. Ele é a cabeça sobre todas as coisas. Tudo em toda a igreja está à sua disposição e sob o seu controle, mas ninguém pode contestar a sua autoridade. É-lhe dada unicamente a ele. Se olharmos para as profecias dos últimos tempos, dadas em Daniel 7, em Apocalipse 12, 13, sobre os sistemas políticos dos últimos dias,
emergem vários tipos de bestas. Uma característica interessante acerca de todas elas é a de que todas têm muitas cabeças. Num certo sentido, elas são monstros. Uma coisa que nunca terá muitas cabeças é a Igreja de Jesus Cristo. Nunca se tornará um monstro. Eu arrisco-me a dizer que o tema espiritual decisivo que ainda temos que confrontar é: quem é a cabeça da Igreja? Como veremos nos próximos capítulos, a luta no final da história humana andará à volta deste mesmo tema. A Igreja Universal tem precisamente uma cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Tem um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Não lhe podemos dar nem outra cabeça, nem outro fundamento. Então a Igreja como um todo é o corpo, do qual Jesus Cristo é a cabeça. A sede da Igreja. Além do fato de que a Igreja é a representante pessoal de Deus, sob a chefia de Jesus, Hebreus revela outro fato importante acerca da Igreja Universal. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Hebreus 12, 22, 23. A Igreja está inscrita ou registrada no céu. A condição para estar inscrito no céu é ser nascido de novo pela fé em Jesus. Assim, a Igreja tem uma cabeça, Jesus, e uma sede, o céu. Tenho assistido a problemas e frustrações tremendas que se originam no tentar fazer a Igreja funcionar a partir de algum centro terreno. Fui missionário na África Oriental, numa missão que funcionava a partir de Toronto, no Canadá. O processo para nós procurarmos atuar numa situação parecia não ter fim. Telefonar para um comitê, tomar uma decisão, escrever para Toronto, esperar para que o quadro da missão se reúna e depois esperar para que eles escrevessem de volta com as suas decisões. Na altura em que o processo ficava finalmente concluído, a oportunidade já tinha passado. A ação tinha sido efetivamente posta de parte. A Igreja nunca conseguirá enfrentar o demônio até nos apercebermos que temos uma sede no céu. Cada crente, servidor, ministro ou missionário tem direito ao acesso direto à sede. Somente a Igreja a funcionar diretamente a partir da sede derrotará o inimigo. Estive a pregar por um curto espaço de tempo numa igreja de um pregador do Evangelho pleno, full gospel, uma vez por dia. Ele dizia-me: tenho que ir e ligar para a sede. Cada vez que ele telefonava para a sede, voltava mais frustrado e confuso do que antes estava. Essa experiência fez com que eu parasse e perguntasse a mim próprio: onde está a minha sede? Lembro-me de, nessa altura, chegar a uma decisão firme. A minha sede encontra-se no céu e é para lá que tenho que recorrer. Quando vou lá, não venho frustrado nem confuso. Existe aqui um contraste entre a ordem da Igreja judaica, com seu centro na Jerusalém terrena, e a Igreja do Novo Testamento, com seu centro na Jerusalém celeste. Vejamos este contraste. Ora, esta Agar, a concubina de Abraão, por quem Ismael nasceu, é Sinai, um monte da Arábia, o lugar onde foi dada a lei, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas 4, 25, 26. Cada igreja verdadeira de Jesus Cristo tem uma igreja mãe, a Jerusalém Celeste, que é livre. A sua sede não é no Monte Sinai, onde foi dada a lei. A Igreja Universal está sediada no céu. Uma igreja livre produz igrejas livres, libertas do legalismo, das regras humanas, dos títulos ou das tradições. As implicações disso são atordoadoras. Mais ainda, vemos um outro fato-chave em Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito. A Igreja de Jesus Cristo é um corpo e um espírito controla. Esse espírito é o Espírito Santo. Se existissem muitos espíritos diferentes em controle, o resultado seria o caos. Por exemplo, se eu decidisse ir por uma entrada, mas houvesse outros espíritos em mim que recusassem aceitar essa decisão, eu seria incapaz de uma ação efetiva. Essa é com certeza a condição de uma pessoa que está verdadeiramente possuída pelo demônio. Ela perde a capacidade de fazer o que quer fazer, porque existem outros espíritos em ação
ao lado do seu próprio espírito. Mas na Igreja de Jesus Cristo, existe apenas um espírito em controle, e o Espírito Santo tem um corpo através do qual opera a igreja. Então, querido irmão, eu vou contar aqui um caso que o irmão Derek Prince contou de um homem que estava possuído e ia se matar. E então o Espírito Santo de Deus obrigou ele, ou aquele demônio que estava ali dentro dele, que queria que ele se matasse, a ir para uma igreja. E ele chegou naquela igreja onde o irmão Derek estava, e o Espírito Santo logo avisou para o irmão, né? E o Espírito Santo fala com os homens de Deus. E então, quando o irmão chegou lá e expulsou aquele espírito de morte dele, que ele voltou a si, ele não sabia nem aonde que ele estava. Então, muitas vezes as pessoas cometem atos tenebrosos, matar criança, estuprar criança, matar mulher. Muitas vezes elas estão endemoniadas e não sabem. Então, o maligno, ele está assim na vida das pessoas. Ele está agindo arbitrariamente, mas Deus tem o controle de tudo. Irmão, se volta para as coisas de Deus, irmão, se volta para Jesus. Vem fazer parte da igreja de Jesus, irmão, porque é a única porta, irmão, é a única porta. Continuando. A igreja de Jesus é um corpo governado por um espírito, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 4, 5. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12, 12 e 18. Nessas escrituras vemos ambas, unidade e pluralidade, sob o controle divino. Existe um corpo, mas nesse corpo existem muitos membros. Cada crente é um membro neste vasto corpo. A escolha sobre que membro serei e onde atuarei não é minha, mas de Deus. Em 1 Coríntios 12, 28, lemos: E a uns pôs Deus na igreja. Ser posto como membro no corpo corresponde a ser colocado no seu lugar na igreja. Paulo mencionou que cada membro depende do outro. Na Igreja Universal, nenhum membro é independente dos outros. Representantes de Jesus. Vamos agora considerar o papel da Igreja Universal como representante pessoal e agente de Jesus. Ao enviar o seu primeiro grupo de discípulos, Jesus disse: Quem vos recebe, a mim recebe. Mateus 10, 40. Por outras palavras, sois os meus representantes. Não há outra maneira de eu chegar às pessoas exceto por vós. Se ides, então eu irei convosco. E se elas vos receberem, então receber-me-ão. No final do Evangelho de Mateus, Jesus apresentou o mesmo pensamento de outro modo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Jesus estava a dizer: a autoridade foi-me dada, mas para a tornar efetiva, vocês têm que ir. Vocês precisam ir. Jesus não mandou você ficar sentado no banco da igreja, só recebendo a mensagem. Jesus mandou você ir. Enquanto nós não usarmos a autoridade que nos é dada por Jesus Cristo, o mundo não saberá que ele tem essa autoridade. A única maneira em que o mundo pode entender a autoridade agora adquirida em Jesus é quando a igreja vai em obediência à sua ordem, exercitando e demonstrando essa autoridade. Essa é a única maneira que Jesus tem de tornar eficaz a sua vontade, é através de nós. A única maneira que Jesus tem de tornar eficaz a sua vontade é através de nós, a sua igreja. Em João 20, 21, vemos outra das surpreendentes afirmações de Jesus aos seus discípulos: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por outras palavras, eu vos envio exatamente do mesmo modo em que o Pai me enviou. Jesus veio como representante pessoal,
autorizado e visível do Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Se nós fomos enviados do mesmo modo, temos uma obrigação de dizer ao mundo: se nos vistes a nós, vistes a Cristo. Jesus disse que o Pai lhe deu as palavras para ele falar. Vê João 17:8. Do mesmo modo, a obrigação da igreja é dizer ao mundo: Jesus deu-nos as palavras para nós falarmos. Jesus disse: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. O que é que devemos dizer ao mundo? É Cristo em nós quem faz as obras que nós fazemos. É isso que está implícito nesta afirmação de João 20:21. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A Igreja Universal é a única visível, autorizada e pessoal representante de Jesus Cristo. Se a Igreja falhar em fazer o trabalho, não existem outras maneiras pelas quais esse possa ser feito. Confirmações de membros. Existem 2 confirmações públicas e oficiais de membros na Igreja Universal. 2 batismos que significam que uma pessoa foi aceite como membro de um corpo. O primeiro é o batismo na água. O segundo é o batismo no Espírito Santo. O batismo na água é um reconhecimento por um líder humano e por companheiros crentes. Mas o batismo no Espírito Santo é um selo sobrenatural colocado sobre a pessoa, pela cabeça do corpo, Jesus Cristo, atestando que ela é membro do corpo. Cada batismo tem um propósito supremo, que é tornar eficaz a unidade do corpo. Vamos ler em Gálatas 3, em relação ao batismo na água, e depois em 1 Coríntios 12, em relação ao batismo no Espírito. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. Este é o significado do batismo na água. Nós perdemos as nossas identidades distintas nacionais, raciais e sociais. Tornamo-nos um no corpo. O batismo no Espírito Santo tem o mesmo propósito, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. O batismo na água e o batismo no Espírito Santo têm semelhantemente o mesmo propósito: ajudar-nos a entender e tornar viva e eficaz a nossa qualidade de membros no corpo e a nossa relação com os outros. Já não pensamos sobre os outros em termos de raça, classe ou extrato social, onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. Em Jesus Cristo, nós experimentamos uma nova unidade no seu corpo. Esta é a Igreja Universal. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, quatro pergunto: que é o homem para que com ele te importe?
fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu